Nós estamos seguindo uma palavra que começamos domingo passado, que chama transformados pela renovação do entendimento. Vamos de novo lá a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Deus nos deu tudo em Cristo, mas agora precisamos colaborar para que sejamos transformados com aquilo que já está em nós, com essa graça que Ele já derramou sobre nós em Cristo, trabalhar para que possamos transformar nossa mente com esta palavra de renovo, que é a Bíblia Sagrada. Então, se você não escutou, não veio domingo passado, eu quero pedir muito que você entre no site e escute a primeira palavra, para que você possa entender, porque nós estamos falando bastante sobre entendimento nesses dias, que é o que nós de fato precisamos para conhecer mais a Deus e sermos transformados, sermos capazes e experimentar toda a vontade de Deus. Tá bom? Então, nós falamos tantas coisas e uma das coisas que nós vimos é que a genuína revelação é que nos leva a uma transformação de fato. E revelação nós já temos. Não precisamos de pedir a Deus uma nova revelação, porque revelação já temos, e nós vimos qual é o mistério de Deus que foi revelado, que é Cristo. E nós vimos o mistério de Cristo que foi revelado, que é a igreja. Então, falamos bastante sobre Efésios 1, Colossenses 1, Colossenses 2, depois Efésios 3, explicando a respeito daquilo que já foi revelado. E aquilo que já foi revelado, cabe a nós agora, com o coração humilde, rendido, buscar entender aquilo que o Espírito já deu para nós através dessa palavra. Então, por isso, a responsabilidade é minha e sua agora. Eu creio que devemos orar nesses dias para que o Senhor nos dê entendimento a respeito da nossa função agora como filhos de Deus. Porque como filhos, cabe a nós agora entender Romanos 12, 2, para não se amoldar, é um trabalho meu e seu. Precisamos entender agora que pertence a minha responsabilidade de ser transformado, e não apenas de Deus, porque Deus já fez todas as coisas, já liberou todas as coisas, e agora cabe a nós realizar aquilo que Deus está esperando que cada filho dele realize, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus já liberou a vontade dele. Agora, comprovar e experimentar já não é mais com Deus, agora é comigo e com você. Estão entendendo? É nossa responsabilidade. Então, a palavra transformação, ela tem a ver com metamorfose.
E eu não sei se vocês conhecem aquela música, né? Aonde é cantada aí no Brasil todo, prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Essa palavra metamorfose não é uma palavra que está longe de nós, mas metamorfose significa transformação. E eu quero que exista em minha vida uma transformação constante, porque algo de Deus maravilhoso já está em mim, e isso precisa estar sendo desenvolvido pela nossa obediência a esta palavra. Então, metamorfose tem a ver com esse desenvolvimento natural da vida. É o produto original que vai ser o resultado final. Então veja bem, a transformação vai acontecer de dentro para fora. Fala comigo, de dentro para fora. A transformação ela é interna. E porque se dá uma transformação interna, vamos vendo frutos externos. Essa transformação não tem a ver com mudança de hábitos. Ela tem a ver com manifestar essa natureza divina que já está em nós. Quem crê que já temos uma natureza divina em nós? Pelo Espírito de Deus. Se você nasceu de novo, existe uma natureza divina em você. E essa natureza divina, que é a natureza de Cristo em nós, é que vai necessitar de aparecer. Ela está dentro, não está fora. É como uma lagarta que vira borboleta. Então ela é feia, mas quando ela entra no casulo, você sabe que ela não será mais feia. Correto? Existe na natureza esse exemplo, muito simples. E por mais que você não goste da feiura dela antes, quando ela entra no casulo, você é obrigado a gostar da beleza dela, porque ela vira uma coisa linda. Agora, você já imaginou que dentro daquele casulo já existia tudo para que aquela coisa feia se transformasse numa coisa bonita? Como pode uma largata, né? Como é que é? Lagarta. Os paranaenses, os mineiros, né? A lagartinha. Como que aquela coisa feia se transforma numa coisa bonita? Assim éramos nós, irmãos. Antes de Cristo, era uma coisa horrível. Mas quando entramos nesse casulo chamado Cristo, porque Cristo é o nosso casulo. Sabe por quê? Porque a palavra diz: vocês foram batizados em Cristo, não nas águas, em Cristo. Vocês se revestiram de Cristo. Então quem está revestido de Cristo, está o quê? Está num casulo. E neste casulo, mesmo que a gente entrou feio e horroroso, Deus já sabe o final. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso. Você já é uma borboleta linda. Mesmo que ainda você esteja num processo, ai Senhor, parece que, não, já está aí. Nós, irmãos, fomos criados em um molde original chamado Cristo. Cristo é o primogênito de toda a criação. Aonde a nova criação foi criada? Fala para mim. Onde a nova criação foi criada? Em Cristo. Se você é nova criatura, aonde você foi criado? Em Cristo. Deus criou esse protótipo com selo de qualidade. Amém, queridos? Com esse selo de qualidade. Cristo é o padrão. E eu já estou nele.
Que coisa maravilhosa. Eu não tenho que me esforçar com os meus próprios esforços para ser como Ele. Eu tenho que só ficar descansado no casulo, obedecendo o processo de Deus na minha vida. Humilhado, quebrantado, obediente, entendendo, para que isso que já está em mim, que Deus colocou, vá sendo manifestado cada dia mais glorioso. Vamos para Romanos capítulo 8, volte apenas algumas páginas da sua Bíblia. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Vamos falar muito sobre propósito em breve. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. E se você tem uma caneta, se você tem algum lápis de cor, se você tem alguma coisa que você possa grifar, grife isto: para serem conformes à imagem de seu filho. Veja, para que Deus já predestinou a todo aquele que ia crer em Cristo. Para que Deus já antes, se você quer conhecer mais essa palavra predestinou, vai para Efésios capítulo 1, como lemos domingo passado, e você vai ver que Deus já predeterminou que todos aqueles que estivessem em Cristo fossem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, é pela imensa graça, que Deus nos predestinou para sermos semelhantes ao Filho dele. Você já pode contemplar o quanto que isso é grandioso demais? Que nós que éramos horríveis, feios aos olhos de Deus, éramos totalmente abomináveis, como lemos, estávamos mortos, sem vida, sem Deus, sem esperança, e ele fala: quem vier a estar no meu Filho, eu vou predestiná-lo para que seja conforme a imagem do meu Filho. A imagem de Deus, a imagem do perfeito, a imagem do original. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, o quanto isso é precioso, porque nossa fé está baseada nestas verdades. Nossa fé não pode estar baseada em outra verdade, a não ser aquela que já está revelada. Nossa vida não pode estar baseada nas circunstâncias momentâneas de uma fé que crê que se Deus ama, vai tudo dar certo. Não, irmãos. Algumas vezes vai dar errado, porque nós estamos num mundo, e neste mundo teremos aflições, problemas, mas nossa fé está em que Deus é rico em misericórdia e me predestinou para ser conforme a imagem do Filho dele. Então nós vamos entendendo esta graça, este favor liberado, nós vamos entendendo o que nós somos. Diga assim: eu sou filho de Deus.
por que que muitas vezes então eu e você ficamos tentando ser alguém que quer ter valor diante de Deus? Se somos filhos, por que que ficamos tentando demonstrar algum valor da nossa vida para Deus? Achando que Deus vai nos amar mais ou menos. Então, eu quero te dizer isso. Se você é filho, você não precisa ser alguém que fique buscando ter valor diante de Deus. Você já é filho. Você já é filha. O que nós precisamos fazer? Entender o que Deus já nos fez, para que possamos ficar solidificados em uma rocha que não balança, em algo que nada neste mundo vai poder nos mover. Vamos para Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, está dizendo: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Poucos amém, nenhum glória a Deus. Eu vou ler de novo, quem sabe os irmãos vão escutar melhor. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque temos uma promessa aqui. Isso não é algo que provavelmente ou quem sabe aconteça, não. Aquele que começou boa obra vai completar até o dia de Cristo. Ele é fiel, irmãos, para completar. Por isso eu quero te encorajar que você não fique esperando essa transformação na maneira de pensar, essa transformação que vem através dessa palavra, como algo que vai vir de fora, como um toque externo de Deus, como um vento sobrenatural, como um arrepio, ou quando alguém profetiza sobre você. Isso não muda nossa maneira de pensar. Não somos contra e nem menosprezamos nenhuma manifestação espiritual, mas muitas vezes queremos uma manifestação espiritual, e pode ser que você sinta um arrepio e alguém libere uma palavra sobre você, mas na maioria das vezes isso não transforma a mentalidade. Você pode sair de um momento de oração, pode pular, pode sentir um arrepio, alguém pode profetizar, mas olha, isso não é o que transforma aonde necessitamos que seja transformado. Porque sair de uma reunião em êxtase não significa que você está sendo transformado aonde necessita. E muitas vezes, pela nossa mentalidade, nós julgamos se uma igreja é boa ou não, se me dá emoções, se toca no íntimo. Não, aquela igreja é boa, porque aquela igreja eu saio assim mais alegre. Não, aquela palavra foi boa, porque aquela palavra me fez ficar mais feliz. Tudo bem, você pode ter sido mais alegre, pode ter sido mais tocado nas emoções, pode ter sido um show, um espetáculo, mas isso não é o que transforma aonde precisa ser transformado. Porque o que Deus está procurando? Filhos que entendam, não que sintam. Filhos que entendam, não que sintam. Mas nós muitas vezes procuramos sentir. E todas as vezes que você sente, mesmo que isso seja bom, e eu creio que podemos sim sentir algo, mas isso não nos transforma.
sentir algo externo, um toque, sentir um arrepio, um fogo que acontece, não nos transforma. Não é mesmo? Não muda a nossa maneira de pensar. Não transforma. Então, falamos bastante nesses dias sobre isso. Entender é diferente de sentir. Por isso nós precisamos buscar uma transformação genuína e não um remendo. Transformação genuína é diferente de remendar. Então, não fique esperando um processo milagroso. Não fique esperando um raio para te transformar. Vamos entender nossa responsabilidade e vamos participar como colaboradores que somos, como filhos de Deus que somos, nessa transformação pela renovação que esta palavra vai nos dando dia após dia. É isto que Deus está esperando dos seus filhos. Deus não está interessado em te abençoar com um carro, com uma casa, com um casamento, com qualquer outra coisa. Deus está interessado que você entenda o que Ele já te deu. Tudo mais vai ser um acréscimo na nossa vida. É bacana. Mas imagina se a gente começa a entender que Deus nos abençoa porque nos deu um carro, porque aumentou nosso salário no emprego, porque as coisas estão dando certo. Imagina se colocarmos essa imagem de que Deus nos abençoa porque as coisas estão dando certo. O que você vai pensar de Deus quando o seu carro for roubado? O que você vai pensar? Deus não me ama. Não, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Não, eu sou fiel. Isso não pode acontecer. Na verdade, Deus é fiel. Aconteceu. E o que está de verdade acontecendo? É que você não está entendendo. Você está colocando o que é externo como algo que deveria ser interno. Porque Deus já nos abençoou aonde? Efésios 1:3. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo. Quando que Cristo pode ser roubado da sua vida? Quando que um ladrão entra dentro da sua casa e fala, me dá esse Cristo aí agora? Não tem como. A bênção de Deus não pode ser roubada. Por isso não fique achando que Deus te deu um carro, te deu uma casa, e isso não vai poder ser roubado, assaltado. Eu já fui roubado, já fui assaltado. Imagina. Então nós fazemos uma imagem daquilo que Deus é, e na verdade formamos uma idolatria na nossa mente. Por isso precisamos renovar a mente pela palavra, para entendermos, puxa vida, então o carro não é a bênção? Não, o carro é um acréscimo, que você consegue pelo seu esforço de trabalho, economizando, sendo responsável com o que chega na sua mão. Eu fico achando assim, um pouco medíocre, quando as pessoas colocam no carro, foi Deus que me deu. Eu fico assim pensando, mas se é Deus que deu, por que Ele não deu uma X6 logo? Sabe o que é um X6? Ou se você não sabe, por que não deu uma Mitsubishi logo? Por que não deu uma Land Rover logo? Por quê? Deus deu um carrinho de 20 mil. É Deus que deu? Aí as pessoas que não conhecem a Deus falam, eu não quero esse Deus não. Eu não quero esse carro, foi Deus que deu? É isso que Deus dá? Vocês estão compreendendo, irmãos? O que nós expressamos que Deus faz, que não faz? Ai, ai, ai. Porque Deus já nos deu tudo. Nós precisamos entender o que nos deu, para vivermos pleno com aquilo que já temos, não aquilo que pode chegar de fora. Porque se esperamos algo de fora, nunca seremos pleno. Agora, se entendemos aquilo que já nos deu,
usufruiremos dessa plenitude que já está em nós. Porque Cristo é tudo e já está em mim. Então, se você pega essa palavra e vai começando a entender o que Ele é, o que Ele te deu, o que Ele te fez, você de fato vai começar a se alegrar pela fé naquilo que Ele já fez. Então, vamos ler de novo 2 Coríntios, capítulo 3. E eu quero passar aos irmãos 4 princípios que o apóstolo Paulo nos ensina para sermos transformados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, está dizendo assim. Paulo fala: Ele, quem? Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério, ou seja, da nova aliança, veio com tal glória, ainda o de pedra, esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito, aí sim, o ministério da nova aliança, ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Veja, irmãos, essa glória insuperável já está em mim e em você. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, veja, irmãos, tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Não somos como Moisés. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Esse véu não foi retirado, porque é somente em Cristo que este véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Primeiro princípio para que possamos ser transformados: converter-se ao Senhor. Estou rendido ao propósito do Senhor. Não é apenas o congregar, mas é o render as nossas vidas em total obediência a Deus. E nós vivemos com a ideologia que nos governa, irmãos, e o que está nessa forma de pensar. E muitas vezes essas formas de pensar se tornam fortalezas em nossa mente. Fortaleza são esquemas de pensamento que são difíceis de tirar. Fortalezas, o que o apóstolo diz em 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5, ele fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Fortaleza não é as muralhas de Jericó. Fortaleza são esquemas de pensamentos que são difíceis de tirar. E Paulo continua dizendo: destruímos argumentos. Argumentos estão aonde? Na mente. Destruímos toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento. Onde está o pensamento? Para torná-lo obediente a Cristo.
Então, amados, derrubar fortalezas se requer conversão. Primeiro princípio. Segundo princípio, tirar os véus. Tirar os véus são esses padrões que temos nas formas de ver e de entender as coisas que trazemos do nosso passado. Nós adquirimos maneiras de pensar que se converteram em lentes pelas quais vemos as coisas, e isto cria para nós uma perspectiva que é resultado da nossa mentalidade. Perspectivas de como ver as coisas que estão, na verdade, sendo apenas um resultado da nossa mentalidade. Por isso que a grande pergunta que nós devemos perguntar às pessoas é: o que você pensa a respeito de Cristo? Quer evangelizar alguém? Não fique querendo ter amizade com ele antes. Pode ter amizade, claro. Mas você quer saber como chegar e como entender alguém? Só perguntar isso: o que você pensa a respeito de Cristo? E você vai saber qual é a mentalidade dela a respeito de Cristo. E em cima disso você pode pregar todo o evangelho e ver aonde a mentalidade dela está. Muitas vezes a mentalidade dela está totalmente errada, com a perspectiva errada, porque ensinaram para ele uma religião e não quem é de fato o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Compreende isso? Então, quem é Cristo para você? É isso que devemos responder, porque é isso que vai dar no final. O que Cristo foi para cada um é o que vai dar o resultado de salvação ou de condenação. E se Cristo é alguma coisa, Ele é Senhor e devemos obedecê-lo. E aí você vai continuando a fazer perguntas a respeito do que isso representa para a pessoa, e você vai ver que muitas vezes a mentalidade está totalmente murada com muitas fortalezas, argumentos que não caem. Não, eu sou assim, nasci desse jeito, minha mãe era assim, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, toda a minha família assim, e eu vou morrer assim. Hã? Como assim? Você não quer entender a verdade? Não quero entender a verdade e tudo mais. Uma mentalidade que está totalmente protegida com muitas fortalezas. O que vai derrubar essas fortalezas? Quando a pessoa se converte não a uma religião, mas a Cristo. E aí esses véus vão caindo. Quero falar com você um pouco de mentalidade, porque a minha e a sua mentalidade está construída em cima de ideias, em cima de pensamentos, ideologias, que criam a minha própria maneira de ver, de perceber e de entender as coisas. Não é isso a nossa mentalidade? Como você enxerga? Como você enxerga o casamento? Como você enxerga a criação de filhos? Como você enxerga isto, aquilo outro? Você vai ver a mentalidade da pessoa, que ela está construída sobre ideias, sobre pensamentos, sobre ideologias, que vai criando a própria maneira de ver e de entender. Agora, o que Deus nos chama é para ver e entender as coisas como a gente quer ou como Ele quer. Aí que está a necessidade de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, porque precisamos definitivamente entender que se não enxergo as coisas da perspectiva de Deus, vou ficar rodando em círculo e não vou chegar em lugar nenhum. Se eu não ter a minha mente renovada por essa palavra, para ver e entender as coisas como Deus vê e entende, vamos ficar parados, não vamos seguir. E o exemplo era o povo de Israel que saiu do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E muitas vezes acontece isso conosco. A gente fala mal do povo de Israel, mas acontece isso conosco.
Porque Deus fala, 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 mostra, 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 ministra, 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 corrige, 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 e nós ainda permanecemos com a mesma mentalidade de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Não muda. E se não muda, ficamos no mesmo lugar. E se ficamos no mesmo lugar, não conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar a sua. Se você quer ver as coisas e entender as coisas conforme a sua própria mentalidade, o que você vai experimentar é fruto da sua mentalidade, não da mentalidade de Deus. Porque se você está embaixo, você consegue ver uma coisa. Se você é elevado, você consegue ver as coisas diferentes. Já andou de avião? Já viu como que as coisas são pequenininhas lá de cima? É muito legal. Muitas vezes você pega o avião e o céu está nublado. Você fala, que dia mais ou menos, né? E depois que você pega o avião, você sobe, o avião arranca, e você atravessa as nuvens, o que você encontra? O sol. Só que tem crente que está parado na pista de pouso. O Senhor fala, já está liberada a pista. Aí você fala, mas não quero ir. Já tem gasolina. Mas não vou acelerar. Aí Deus fala com outro avião, já está liberada a pista. Opa, já está, então eu vou. Aí sobe um avião. Aí depois Deus volta de novo, já está liberada a pista para você, pode ir. Não, mas agora eu não quero, eu estou comendo um donuts. Um sonho. Estou tomando um chá. Agora não dá. Estou ocupado demais, não tem tempo. E aí você fica vivendo uma vida, parece que está obscura. Parece que uma vida está debaixo de nuvens grossas. Aí você fala, Deus não me ama. Mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou conseguindo chegar em esperança. Mas veja bem, nós já temos esperança. Parece que Deus não me ama, mas nós já temos Deus como nosso Pai. Nossa mentalidade não muda. Nós não entendemos. E quem não entende, fica agarrado na pista de pouso, tendo tudo para subir e ver o sol. Eu não quero ficar na pista. Eu quero subir. E eu quero ver o sol. Porque o sol da justiça já está brilhando. Não vai brilhar, já está brilhando. Quando você vai me favorecer, Deus? Quando que as coisas vão começar a dar certo para mim? Já deu. Quando é que o Senhor vai me abençoar, Senhor? Já abençoou. É que nós não entendemos. Quando é que vai começar a acontecer as coisas da minha vida? Já aconteceu tudo. Então, essa mentalidade da minha própria maneira de ver e perceber tem que ser transformada. Por isso que eu preciso ver esses véus sendo retirados, essa forma de ver que cria essa venda nos olhos e nos prejudica. Porque os véus não nos permitem ver o que Deus está querendo nos mostrar. Por isso eu necessito ter arrependimento. Sabe, arrependimento significa metanoia. Arrependimento não é apenas vir aqui e dobrar os joelhos e chorar. Não, não é apenas isso. A palavra arrependimento é metanoia. Sabe o que é metanoia? Mudança na forma de... Não é na forma de sentir. É de pensar. Não estou sentindo nada. Não, mas não é para sentir nada. É para pensar diferente. Como Ele pensa. É um pensamento superior. Deus é Deus e Ele quer liberar a forma de pensar em nossa mentalidade. E faz isso
pela mente de Cristo que está no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo, para pensar como Deus está pensando. Então, metanoia é mudar a forma de pensar para mudar a forma de viver. Quer escrever isso aí? Metanoia é mudar a forma de pensar para poder mudar a forma de viver. Sabe por que a igreja não vence e não consegue mudar o mundo? Porque a mentalidade da igreja é mundana. Está amoldada com os padrões do mundo. A igreja evangélica, na verdade, está criando muitas idolatrias. E criação de idolatria é padrão mundano, não é padrão divino. Porque o padrão divino é: não farás para ti imagens. E onde estão as imagens dos evangélicos na maioria das vezes? Está aqui. E exalta o cantor, e exalta o pastor, e exalta aquele outro, e exalta a prosperidade. E em nome de Deus se fala tantas e tantas bobagens. Se criando imagem. Falando que a sua hora vai chegar, que Deus vai restituir tudo. Deus vai restituir tudo? Lute com o diabo porque ele roubou a bênção. Quê? Mentalidade de cabeçudos. Porque bênção não é o que está fora, é o que está dentro. Por isso achamos que o diabo está roubando alguma coisa. Porque o diabo não rouba nada. O diabo já foi despojado, já foi vencido, já foi derrotado. E nós perdemos muito mais tempo lutando com o diabo do que renovando nossa mente por essa palavra. Para entender o que somos, entender o que temos, entender o que fazer. Compreende, irmãos? Como que nós, como povo de Deus, como família de Deus, precisamos entender nosso pai, nosso papai, como ele fez as coisas, como funcionam as coisas. Por isso que vamos estar implantando essa escola do CEAP. Porque essa escola não vai ser mais uma escola. Essa escola vai ser para a gente entender essas coisas que tenho ministrado aqui. Começaremos em agosto. Não é para mais um curso, mais um seminário, mais um tempo. Não. Eu não quero oprimir ninguém de programação. Eu quero que possamos juntos entender o que Deus quer que nós entendamos. Então, mudança de pensar é mudança no viver. Quando eu experimento mudança, eu experimento o reino de Deus na sua realidade, e não apenas uma vida religiosa. Então, tirando nossas lentes, nós vamos desmontando essas coisas que estão, para que a gente possa ver melhor. Quem já fez exame de vista aí? Talvez a maioria não chega lá e o doutor fala: e aí, tá vendo? Não, aí tá vendo? Aí aquela maquinona, né? Tá vendo agora? Não, tá vendo não. E aquilo outro, tá vendo? Não, tô vendo não. Até que chega numa lente que é perfeita. Mas você tinha olho. Por que não enxergava? Porque estava embaçado. Os véus do nosso coração e da nossa mentalidade é mais ou menos isso. Fica um pouco embaçado as coisas. A gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Cristo veio, que Cristo morreu, que perdoa nossos pecados e tal, e fica uma coisa meio embaçada, e sabemos que temos que congregar, e que mais nós sabemos? Não sabemos mais porque muitas vezes estamos com esses embaços. E se você interpretar as coisas que Deus te ensina com as suas lentes, você não vai entender nada. Por isso que surgiram todas as religiões do mundo assim. Todas as religiões pseudo-cristãs surgiram desse jeito. Saíram da palavra. Todas as religiões pseudo-cristãs surgiram da Bíblia. Mas como?
Se ele fala uma coisa, eu falo outra, aquele outro fala outra, aquele outro fala outra, como que surgiu isso? Porque interpretaram a Bíblia da maneira que quiseram. Mas não é nós que interpretamos a palavra, vou dizer assim, é a palavra que nos interpreta. Porque não é a palavra que está debaixo, é nós que nos colocamos debaixo dela. Nós não usamos a Bíblia para fazer o que bem entender. Não usamos textos como pretextos. Nós precisamos interpretar a palavra com a própria palavra, com esta mentalidade renovada, sem nossas lentes. Vocês estão compreendendo, irmãos? E muitas vezes quando você lê a Bíblia, na verdade não se entende muito, porque eu ainda estou com muitos embaços. Então, por isso que Romanos 12:2 não pode acontecer, se Romanos 12:1 não acontecer. Sabe o que está escrito lá em Romanos 12:1? Você quer ver? Então abre lá se você quer ver. Romanos 12:1. A gente conhece Romanos 12:2, mas não conhece muitas vezes Romanos 12:1, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, o culto espiritual. Lemos há pouco. Sacrifício, irmão, não tem nada agora a ver comigo, tem a ver com Ele. Me entrego, me inclino, me prostro para que Ele cumpra tudo em mim. E Ele tire todos esses embaços da minha vida e me faça enxergar e ver como Ele está desejando. Como de fato filho que sou, preciso ver, enxergar e ter as coisas. Terceiro princípio é viver na liberdade do Espírito Santo. Falamos de 2, que é se converter ao Senhor, tirar os véus e viver na liberdade do Espírito. O Espírito nos liberta destes véus, irmãos. Dão glória a Deus. Porque esse é trabalho dele. E nos levam à liberdade. Nós somos livres por conhecer a verdade e não uma religião que é um conjunto de regras para agradar a Deus. Então muitas vezes entendemos liberdade do Espírito como vamos bater palma, vamos pular. Não. Isso é uma expressão de louvor que você pode fazer. Não significa que a liberdade do Senhor está ali. Porque muitas vezes podemos pular, cantar e bater palmas. E podemos correr e podemos dançar e falar, opa, que legal, o culto foi tão alegre hoje. E sair totalmente embaçado. Não é mesmo? Vendo as coisas diferente daquilo que Deus está vendo. Então, como que o Espírito estava ali e não transformou nada? Não é esse sentido. O sentido é que o Espírito vem para retirar os véus que nos ligam a toda a obra que podemos e queremos fazer, a fim de agradar a Deus por nossa força. Porque ainda permanecemos com uma mentalidade que precisamos agradar a Deus e vou fazer isso pelos meus próprios esforços. Irmãos, Cristo em nós é que agrada a Deus. Se você não está em Cristo, não se pode agradar a Deus. Porque senão será uma vida religiosa e não uma vida em Cristo. Quem pode agradar a Deus? Eu? Não, Cristo. Por isso Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. E eu posso agradar a Deus agora, não pelos meus méritos, irmãos, pelos méritos de Cristo. Então aí vem liberdade. Liberdade. Se você quer chegar para Deus e mostrar a Ele seus méritos, para ver se Ele te aceita, Ele vai falar, então para que eu mandei meu filho? Para que meu Espírito habita em você? Se você quer ser reconhecido pelos seus créditos, pelos seus méritos. Então, viver na liberdade do Espírito Santo é um princípio para que possamos ser transformados. Quarto princípio e último, olhando com o rosto descoberto. Nós, irmãos, devemos tirar toda a falsidade da nossa vida. Nós devemos tirar todas as máscaras da nossa vivência. Nós devemos deixar de lado toda a hipocrisia.
Nós precisamos de fato viver uma vida coerente. Minha vida cotidiana, minha vida onde ninguém vê, precisa ser coerente com a fé que eu expresso. Devemos arrancar isso de nós. Toda a falsidade, todas as máscaras, toda a hipocrisia, olhando com o rosto descoberto. Porque nós não somos como Moisés, o apóstolo Paulo fala. Mas espera aí, ser como Moisés não é uma bênção? Ser como Moisés não é uma bênção? Puxa vida! E a gente enaltece Moisés, mas a gente não percebe que o apóstolo Paulo falou: não sou como Moisés. Nós não somos como Moisés, porque Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, e os israelitas ficaram com medo, e pediram: Moisés, por favor, coloca um véu para tampar, porque nós temos medo desse rosto brilhando aí. E Moisés colocou o véu, mas a glória se foi, e o que ficou? O véu. Hipocrisia. Religiosidade. E o apóstolo Paulo fala: o mesmo véu até hoje está posto sobre o coração deles. Por que está posto sobre o coração deles? Porque estão se baseando em sua religiosidade para agradar a Deus. Por isso que se converter ao Senhor, tirar os véus, viver na liberdade do Espírito, estar com esse rosto descoberto diante de Deus, são 4 princípios para que possamos ser transformados. Somos o que somos. Lagartas que estão neste casulo, mas nós não somos lagartas. Nós somos borboletas. Nós não temos que carregar mais esse velho homem conosco, irmãos. Temos que despir desse velho homem, porque já temos o novo. Precisamos experimentar o novo. Como experimentamos o novo? Renovando a maneira de pensar. Não podemos confundir a vida de Cristo com o viver uma vida cristã religiosa. E por que nós não somos transformados, irmãos? O problema que não vamos sendo transformados é porque nós ficamos parados na posição atual. Dia entra, dia vai, e ficamos na mesma posição de sempre. Na mesma posição de sempre. Porque muitos consideram o vinho velho como o melhor. E não querem esvaziar do vinho velho para ter o vinho novo. Porque para ter vinho novo, Deus espera odres novos. Mentalidade nova, renovada por Ele. Não é uma mentalidade renovada apenas pelo estudo para se ter conhecimento, porque o conhecimento apenas ensoberbece, mas o amor edifica. Quem é o amor? Cristo. Por isso precisamos entender a partir do Espírito, irmãos. Isso é uma obra que Deus está definitivamente desejando fazer com seus filhos. Entender, conhecer, saber, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, desenvolvendo nossa salvação, andando juntamente com Cristo, andando com Cristo, realizando o que Deus já preparou de antemão para nós. Boas obras não a partir da nossa força, mas boas obras a partir de que Cristo está governando, mandando, está sendo Senhor, e Ele ordena e eu faço, Ele manda e eu obedeço, Ele chama e eu vou.
Boas obras não tem a ver com nossa caridade. Boas obras tem a ver com nossa obediência. Porque não existe nada de bom dentro de nós. Só um é bom. E esse que é bom está fluindo em nós. E nós precisamos entendê-lo, precisamos conhecê-lo, para que de fato possamos ser transformados, irmãos. E o que se sabe, o que entende, conhece hoje, serve para hoje. Serve para hoje. Você recebeu uma boa palavra, glória a Deus. Está servindo para hoje, tem validade para hoje. Esse hoje, podemos dizer que seria um curto espaço. Mas se você ouve ouve sermão, ouve, mas nada acontece. Porque não existe um cooperar, um colaborar. A minha vida, meus afazeres, minha casa, minha família, vem sempre na frente da minha colaboração com Deus, para que eu possa ser transformado. O pior é que, quando eu não sou transformado, aqueles que estão ao meu redor estão sofrendo. Porque se sou transformado, estou experimentando e comprovando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quem está do meu lado vai também perceber a diferença entre as duas vontades. Então a questão não é só nós, eu, indivíduo. A questão é seu cônjuge, seus filhos, sua família, todo o ambiente de trabalho, toda a faculdade, todo o colégio, todos. Mas nossa mente está cheia de quê? Dos padrões deste mundo. Dos padrões deste mundo. Pensamos mais de acordo com o mundo do que de acordo com essa palavra. Só podemos avançar esse próximo nível de glória se a gente deixa para trás essa antiga maneira de pensar, que é minha própria, e esse mesmo nível de entendimento vou deixando para trás e falo: Senhor, me renova. Eu me quebro diante dessa palavra e falo: Senhor, me renova. Eu adentro dentro desta palavra e falo: Senhor, me renova. Eu me humilho diante dessa palavra e falo: Senhor, me renova. E eu estou sedento diante dessa palavra e falo: Senhor, tenha misericórdia de mim e me renova. Porque eu quero ser transformado, porque quero experimentar ainda mais a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero ser capaz de experimentar isso. Eu quero não apenas ser transformado, mas ao ser transformado, manifestar o que o Senhor já colocou dentro de mim. Isto é a esperança do mundo, irmãos. É que Cristo em mim e em você vai podendo ser visto. Esta é a alegria da casa. Esta é a alegria que damos a Deus. Quando cooperamos com Ele. Para não ficar nos nossos achismos, pensamentos, maneiras de pensar, formas. E essa palavra vai derrubando fortalezas. E Deus vai fazendo com que sua palavra seja de fato uma espada afiada, que separa a alma do espírito, para que possamos ficar livres de tudo que é nosso, do eu, para que possamos experimentar o que é do espírito, o que é novo. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, renovação é o que nós precisamos. Não deixe nada no seu cotidiano tirar este benefício que já é seu. Não deixe. Vai se entregando ao Senhor
para que esta luz que está nele vai iluminando os olhos do seu entendimento. E à medida que essa luz vai entrando, as trevas vão saindo. A obscuridade vai saindo. Então não se contente aonde você está no Senhor. Queira saber mais, entender mais, conhecer mais. Amém, queridos? E nossa fé estará cada dia mais viva, mais brilhante. Nossa fé estará cada dia mais sendo eficaz para combatermos o bom combate da fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, estamos encerrando. Pai, nós clamamos que Teu Espírito Santo vai nos revelando pelo entendimento o que já foi escrito, Senhor, para o nosso bem. Tantas vezes ficamos presos, Senhor, tendo tudo, mas não desfrutando de quase nada. Nós, como Teu povo, reunidos aqui, como Teu povo, Senhor, nós queremos a cada dia mais render nossas vidas, nos oferecer como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, para que nada neste mundo nos aprisione. Nos ajuda, Pai, a conhecer esta verdade que o Senhor já nos deu. E à medida que vamos conhecendo o Senhor, seremos libertos. Espírito, o que eu oro e peço é que esta Tua palavra não seja obsoleta, Senhor, mas seja absoluta. Que não seja, Senhor, uma obrigação lê-la, Senhor. Que não seja o último a fazer. Que não seja quando der tempo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós queremos nos aprofundar em Ti, Senhor, nos ajuda. Temos um oceano pela frente e não queremos ficar contentes com as águas cobrindo apenas nossos pés. Nos faça entender, Senhor. Eu quero orar para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, sejam iluminados, para que possamos conhecer como o Senhor conhece. Pai, eu te peço que todas as fortalezas que ainda permanecem em nossa mente caiam em breve, por causa desta palavra e por causa do Teu conhecimento que vai se achegando e vai nos liberando. Faz isso conosco, Senhor. Queremos ser filhos eficazes. Queremos ser filhos frutíferos.
Queremos ser filhos que estão descansando na obra de Cristo. E ao mesmo tempo trabalhando, rendido, sedento, desejando ser transformados. E colaborando nesse processo, Senhor. Arranca nosso comodismo, nossa negligência. Arranca, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai. Que Teu Espírito desperte nossos corações, para de fato entendermos e conhecermos mais a Ti. Oh Deus, o Senhor que nos ama, que já nos adotou, que já nos enriqueceu, nós, como Teu povo, queremos usufruir dessas riquezas, nos deleitarmos nas Tuas promessas, que já tem em Cristo sim, que já foram cumpridas, que já são nossas. Pai, este mundo que é tão conturbado, e muitas vezes nos tira a atenção, eu clamo que por esta palavra o Senhor alinhe os corações da Tua igreja, dos Teus filhos, para que possamos avançar, Senhor, avançar e não permanecer da mesma maneira, que a vida de Cristo esteja crescendo, por conta da nossa cooperação, da nossa obediência, Senhor, da nossa rendição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, boa semana, e que esta palavra seja confirmada sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Um grande abraço, uma boa semana em Cristo, um beijão.